Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais informações sobre as ações do governo federal aos municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Agora nós vamos a Porto Alegre, onde uma comitiva de ministros vai detalhar novas medidas de socorro aos gaúchos. Vamos acompanhar. Com a presença do governador, com os prefeitos da região metropolitana, temos uma série de outras agendas importantes ainda, com essa presença do Rui aqui junto conosco. O ministro Valdez e o ministro Jader já estão aqui conosco e aguardaram a chegada do Rui também para participar dessas reuniões. E a ministra Anísia, que está desde ontem conosco aqui em Porto Alegre. Uma série de agendas importantes aqui na região metropolitana. Nós vamos fazer duas falas iniciais, uma fala do ministro Rui, uma fala da ministra Anísia, e depois vamos abrir para as perguntas. Agradecendo desde já aqui a presença dos prefeitos, o Volney também, nosso secretário nacional da Defesa Civil, e vamos abrir então. Rui, bem-vindo, a palavra está contigo. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar aqui os prefeitos, prefeitas, deputadas, deputados, agradecer a presença e a participação de vocês, os técnicos aqui dos municípios, do governo do estado, saudar a imprensa e justificar. Nós saímos de Brasília às 6 da manhã, estávamos para pousar em Canoas às 8h30, infelizmente, em função do nevoeiro, nós não conseguimos descer. O senador Paim ali, puxa uma cadeira aqui, senador, vem aqui para a mesa, representar o parlamento aqui. Nós não conseguimos descer em Canoas, tivemos que pousar em Santa Maria, e lá aguardamos 1h30, 1h40, para poder decolar. Nós, os senadores, os deputados, estávamos no mesmo voo para poder vir para cá. Feito essa justificativa, o objetivo hoje da nossa visita é reunir com os prefeitos, com o governador, fazer um balanço das ações, e agora, no período da tarde, estava previsto a reunião com os parlamentares e com técnicos de empresas, das universidades, dos institutos, para discutir as soluções técnicas que nós, como já anunciado pelo presidente Lula, vamos contratar estudos que analisem de forma sistêmica, global, a questão dos alagamentos e dos desastres no Rio Grande do Sul, para buscar uma solução que busque, de forma planejada, organizada, com o governo do estado e com as prefeituras, minimizar e evitar que desastre desse tamanho volte a se repetir. Nós fizemos um balanço das ações de apoio às micro, médias e grandes empresas. Hoje o presidente Lula anunciou mais uma linha de financiamento, dessa vez voltado para as grandes empresas. São 15 bilhões de reais, que todas as empresas podem acessar com, eu diria, praticamente juro zero, porque é uma taxa de 4%, englobada aí a correção, o juro, ou seja, se a inflação é 4%, estamos falando de juro zero. Isso, vale ressaltar, nunca foi feito na história do país algo nesse montante, nessas condições, para as empresas que sofreram do desastre em qualquer época. Então, é uma condição extremamente facilitada, oferecida num montante que entendemos ser o que as empresas demandarão. Se necessário se comprovar mais valores para essa linha, nós podemos atender. Esses valores serão restritos às empresas atingidas, alcançadas pelo desastre. Não é porque a empresa, isso é bom, eu quero deixar isso muito claro, não é porque a empresa está no mesmo município, se na unidade produtiva dela não teve nenhuma goteira,
ela não tem por que acessar esse crédito absolutamente subsidiado. É para as empresas que foram alcançadas pelo desastre que farão jus. Portanto, será conferida pelas manchas de inundação, pelas manchas de correnteza, pelo desastre, a comprovação que as empresas foram alcançadas. Para as micro, pequenas e médias, na visita do presidente Lula, ele já havia anunciado, e para a zona rural também, esse benefício. A novidade hoje, anunciado, Pimenta, pelo presidente, vai para a área da agricultura, porque na visita do presidente ele anunciou a linha de crédito, que no caso da agricultura familiar tem rebate, inclusive, de 30% do principal. Mas para aqueles agricultores que já vinham de desastres anteriores, eles não tinham garantia para ofertar. E, portanto, apesar de o dinheiro ser muito barato e ter desconto até no principal, 30%, eles não conseguiam acessar porque não tinham garantias. Então, nós estamos botando o FGO, o Fundo Garantidor, para que esses agricultores que estão sem garantia possam acessar o crédito que foi ofertado. Então, hoje tem essa novidade adicional. Nós estamos incluindo o Fundo Garantidor para viabilizar que a agricultura, que os agricultores pequenos, médios, possam acessar o crédito. E com isso, eu diria que a gente alcança todos os segmentos produtivos, rural e urbano, micro, pequeno, médio e grande. Todos eles estão atendidos com diversas linhas, com condições, vou repetir, nunca oferecidas no país em momento algum. Isso dá, eu diria, o tom da sensibilidade do governo federal, do presidente Lula, para a dramaticidade da situação do Rio Grande do Sul. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente quer ressaltar, foi a notícia de hoje, que é absolutamente relevante para a retomada da atividade econômica, do emprego, que vai desde a lojinha que precisa repor suas mercadorias, à grande empresa, ao agricultor que precisa comprar seus animais, as vaquinhas que ele perdeu, que a água levou, ao fazendeiro que ele precisa reconstruir o laticínio dele, ou a usina que ele tinha na zona rural. Então, todos os segmentos produtivos estão atendidos e nós vamos seguir monitorando, pegando no pulso, para ver o que precisa ser melhorado, aperfeiçoado e fazendo as medidas de refinamento, caso elas se façam necessárias. Nós também apresentamos o balanço do auxílio dos R$ 5.100. Amanhã, quinta-feira, está sendo pago pela Caixa Econômica 34 mil benefícios. 34 mil benefícios estão sendo pagos. Nós processamos 75 mil. Tem um número de benefícios, eu expliquei isso aos prefeitos. Nós estamos solicitando, inclusive, dos prefeitos que possam nos ajudar no sentido da colaboração, de nos dar mais bancos de dados de matrícula escolar, de atendimento em posto de saúde, para que a gente melhore o cruzamento. Mas aqueles que não estão recebendo amanhã, por exemplo, representa um número, 13 mil pessoas, por exemplo, nós conseguimos identificar o endereço da pessoa nos cruzamentos. Mas o endereço que nós identificamos não coincide com o endereço que ela declarou para solicitar o benefício. Ou seja, achamos a conta de luz dela, achamos a conta de água, achamos o endereço no imposto de renda, enfim, achamos o registro do domicílio dela. Mas é diferente do endereço que ela anotou no requerimento do benefício. E aonde é o endereço que nós conseguimos comprovar, não é o endereço que foi alcançado pelas águas. E, portanto, esses 13 mil não serão pagos, nós estamos devolvendo o cadastro para o município, para que, eventualmente, se a pessoa se mudou recentemente e não atualizou seu endereço, ela possa, junto ao município, apresentar um comprovante lá, qualquer,
ou até mesmo os vizinhos testemunharem que de fato a pessoa morava lá. Mas nós encontramos, eu quero insistir, encontramos o endereço, só que é em outro lugar. E 12 mil pessoas nós estamos refinando, porque são pessoas que declararam 2, 3, 4 pessoas solicitando benefícios com o mesmo endereço, na mesma unidade habitacional, e, portanto, o benefício é por família. Então, também nós vamos pedir o refinamento junto à prefeitura para identificar. É uma casa que uma família mora no primeiro andar, outra no segundo, só tem um número? Ah, tá, são 2 famílias, ok, tem direito. Ah, é uma família só, mas o filho cadastrou como um, o pai cadastrou como outro, a mãe cadastrou como outro, não faz jus a 3 benefícios numa mesma família. Então, e portanto, na sexta-feira, nós devemos estar disponibilizando, a expectativa nossa vai depender do processamento, um número maior para que as pessoas confirmem. A expectativa nossa é que a gente chegue aí perto de 90 mil pessoas, 90 mil famílias, corrigindo, que a expectativa nossa é que esse cruzamento chegue próximo a 90 mil, não estou cravando o número aqui, mas nós estamos rodando, os computadores estão trabalhando e na sexta a gente vai disponibilizar para que as pessoas entrem no Gov.br e confirmem os dados. Então esse pagamento será feito e a lista publicada 2 vezes por semana. Então na sexta-feira sai uma lista, na terça-feira sai outra lista. E nós vamos seguir fazendo pagamento e anunciando a lista 2 vezes por semana. E agradecendo a colaboração e a participação dos prefeitos que têm sido dedicados nesse trabalho. Não é fácil, tantas tarefas, e nos auxiliar nisso. A outra coisa sobre habitação. Nós, o ministro Jade está aqui do meu lado, ele fez reunião com todos os 56 prefeitos que já lançaram no sistema solicitação de... Já 66, ele conseguiu fazer já com 56 prefeitos, vai fazer com certeza com os outros aí essa semana ainda, para ouvir de cada prefeito qual é a solução mais apropriada que o prefeito, a prefeita entende para aquele município. Porque nós, como o presidente anunciou da última vez, tem um combo de soluções, desde comprar casas que são existentes, ou seja, que é a compra assistida. Então, nós falamos há pouco com os prefeitos que as pessoas que identificarem as casas, elas já poderão indicar já nos próximos dias para que a Caixa Econômica faça a avaliação da casa e faça a aquisição da casa, para que essa família possa se mudar imediatamente. Nós já abrimos desde segunda-feira, o site da Caixa está cadastrando para que todas as empresas já façam o registro de imóveis, seja que estão prontos, imobiliárias, empresas que elas querem vender, ou que estarão prontas nos próximos 60 dias. O governo comprará todos os imóveis neste perfil que as empresas ofertarem nessas cidades, dentro do limite solicitado de casas perdidas. Então, esse é um outro... e espero que até segunda aqui, depois da portaria do ministro, que vai publicar aí nesses dias, nós vamos abrir para a sociedade, o cidadão comum que tem sua casa de aluguel, que resolveu vender, ou alguém que está vendendo a casa, o apartamento, ele vai entrar no site da casa e vai ofertar: eu quero vender meu apartamento, quero vender minha casa, e a Caixa vai comprar esse apartamento, essa casa, para poder... É evidente que todos serão submetidos à avaliação da Caixa, né? Nós teremos um teto máximo de valor que a portaria vai definir, e a Caixa fará a avaliação, está reforçando a equipe técnica de pessoas para fazer a avaliação de cada imóvel, e feita a avaliação, o governo paga esse imóvel e a família muda-se imediatamente para essa residência.
nós já fizemos levantamento. Uma outra linha são imóveis que estavam indo a leilão do Banco do Brasil, da Caixa e de bancos privados. Nós solicitamos aos bancos imóveis nesse perfil e solicitamos que se retirasse do leilão imóveis desocupados, que o governo está comprando todos eles, dos bancos privados, da Caixa e do Banco do Brasil, para ofertar às famílias. Então, de imóveis prontos e imóveis que estavam em leilão, nós já identificamos praticamente quase 2.000 imóveis, que será o primeiro lote de entregas que o presidente Lula fará. Ou seja, casas que estão prontas, que as construtoras estavam vendendo no mercado, mais as casas que nós tiramos do leilão. Esses dois grupos juntos já dão disponíveis quase 2.000 unidades, 1.900 e uma fração, e que será o primeiro lote de casas entregues. E na sequência, na medida que a gente vai fazendo a compra assistida, a gente vai entregando. É evidente que o ritmo não será o mesmo de uma cidade para outra, porque a quantidade de casas é diferente, a oferta de imóveis em cada cidade é diferente. E uma outra modalidade que nós estamos fazendo aqui, tem prefeitos inclusive que estão presentes, aqueles prefeitos que se ofereceram ou têm registro de ata de preço de construção de casas que sejam padronizadas pela Caixa ou que queiram fazer casa em mutirão, nós vamos também transferir o recurso para o prefeito para ele fazer ou no registro de ata de empresa que ele já tenha ou que ele queira fazer, ou que ele queira organizar mutirão. Então, muitos municípios menores que perderam 20, 30, 40, 50 casas, eles disseram, opa, faz aqui que bota o recurso que eu faço em mutirão, eu entrego em 4 meses, eu entrego a casa às famílias, 5 meses eu entrego a casa. Então, nós vamos apostar nessa solução também para esses municípios que têm um número de unidades menores, que os prefeitos e as prefeitas estão se colocando à disposição para fazer ou a autoconstrução, mobilizando os próprios moradores com assistência técnica ou com a contratação de empresa. Um outro dado que eu acho importante ressaltar do ponto de vista da habitação, que Jada e a Caixa está procurando as construtoras que usam metodologias inovadoras e rápidas, como casas de pré-moldado, casas pré-fabricadas, modulares. Nós estamos analisando tecnicamente todas as opções e pedindo às empresas que façam oferta. Mas isso, as empresas também querem saber a quantidade por cidade que nós exatamente vamos solicitar. E o número preciso a gente só vai conseguir passar depois que a água baixar. Enfim, é um panorama aí da questão da habitação, onde nós vamos buscar por esse combo de soluções acelerar a solução dessa questão, que é, entre todas, a mais sensível, porque quem está com sua casa embaixo d'água, quem está com sua casa destruída, está no desespero, porque olha para sua criança, seu adolescente, seu filho, sua família, ou morando de favor na casa de alguém, ou no abrigo, enfim, é uma condição e que nós vamos ter que juntos, de mãos dadas, governo federal, governo do estado e município, se juntar para solucionar essa questão. E a outra questão são, eu diria, das ações de infraestrutura que nós já sinalizamos para o prefeito. Após essa coletiva, nós vamos ter também uma reunião com técnicos, onde nós queremos aqueles projetos que podem, principalmente os que visam modernizar, requalificar e atualizar o sistema de proteção existente, esses terão prioridade na frente dos outros. Então, projetos que requalificam, trocam bombas, refaz diques, ou seja, atualiza, requalifica o que existe, esses terão prioridades para a gente buscar acelerar a contratação, e nós faremos, ouvindo todos os técnicos, as universidades, os especialistas, queremos, como foi anunciado pelo presidente, contratar um grande estudo que analise de forma sistêmica uma solução definitiva ou estruturante para o Rio Grande do Sul.
E, inclusive, a concepção que a gente chegou a começar a discutir, que entendemos que, uma vez encontradas soluções, ou um conjunto de soluções, não é uma solução única, os diversos sistemas, nós entendemos que o ideal é que ele seja operado de forma agregada e não pulverizada, como foi encaminhado desde a década de 80, deixando na mão de cada município. A ideia nossa é o governo federal fazer o investimento, atualizar o que existe, fazer o que for novo, e nós já falamos com o governador do estado que nós gostaríamos que o governo do estado assumisse essa responsabilidade da gestão desse sistema. Entendemos que isso cabe por envolver várias cidades, não pode ser um somatório de cuidados pulverizados que vai manter esse sistema integrado funcionando. É um sistema integrado que ele precisa que todos funcionem corretamente, conjuntamente, para proteger a todos, e o lugar mais adequado nós entendemos que é um órgão, ou uma PPP estadual, ou uma empresa estadual, ou uma superintendência estadual, um órgão estadual que vai cuidar disso, fazer a manutenção. O investimento será do governo federal, portanto, nós não transferiremos esse encargo do investimento ao Estado, mas entendemos que o Estado tem que assumir a responsabilidade de fazer a gestão e a manutenção daqui para frente desse sistema, depois dele requalificado e remodelado. Então, dito isso, acho que eu fiz o panorama, passar para a Nise e depois a gente responde as perguntas aí. Muito obrigado, Rui. O pessoal quiser passar aqui os microfones aqui para a Nise. Ministra Nise. Obrigada. Queria dar boa tarde a todos e todos, cumprimentando o ministro Pimenta, ministro Rui, ministro Valdez, ministro Jader, cada um dos prefeitos aqui que já tivemos contato, já conversamos, senador Paim, também cumprimentar todas as deputadas, deputados aqui presentes, a Inara do nosso Conselho Estadual de Saúde, aproveitando para dizer que uma iniciativa do Brasil, hoje a Assembleia Mundial da Saúde, que está sendo realizada esta semana, aprovou uma resolução garantindo a participação social na gestão dos sistemas de saúde em todo o mundo. E essa é uma posição do Brasil que vem da nossa história do SUS. Então, queria trazer essa notícia. Lá muitas discussões importantes estão acontecendo, inclusive uma resolução sobre o impacto de mudanças climáticas nos sistemas de saúde, né? Brasil também acompanhando a proposta dessa resolução, ou seja, nós estamos diante, infelizmente, de um problema que não será temporário nas nossas sociedades, mas é o momento de nos debruçarmos sobre a questão do Rio Grande do Sul. Então, vou me ater a esse tema. Por isso mesmo, não fui à Assembleia, né? Estou aqui, mas estamos com uma representação lá também. Queria agradecer a todo o trabalho feito no governo federal. Já é a 4ª vez que estou aqui, 2 com o presidente Lula, mas todos nós estamos todo dia com salas de situação na Casa Civil, em contato com o ministro Pimenta, né? Então, o governo federal está o tempo todo aqui no Estado, ao lado desse Ministério Extraordinário e também ao lado dos gestores do Estado, governador, enfim, como tem que ser, prefeitos, prefeitas. Aqui só temos prefeitos. Também eu sou a única ministra, agora que eu me dei conta, olhei aqui para a sessão, né? Então, Rosário, estamos representando, Reginete também. Bom, mas eu queria dizer a vocês que nesse cenário que ontem me impactou muito, porque eu tinha feito sobrevoo, mas eu ontem com a secretária Arita, secretária de Estado de Saúde, e com a minha equipe, e com o secretário Mauro, secretário de Saúde de Canoas, nós andamos por anfíbio, né, com apoio do Exército, que também muito presente, né, tem que dizer isso, as Forças Armadas muito atuantes nessa crise. Nós andamos por Canoas e realmente é esse cenário de destruição. E aí, ministro,
eu quero dizer que para a saúde, as casas são fundamentais também, né? Nós falamos dos determinantes sociais, né, psicológicos, ambientais da saúde. Então, as pessoas voltarem às suas casas, e eu vi que muitas estavam voltando, né, e não encontrarem suas coisas, tudo que isso acarreta para a saúde física e, sobretudo, para a saúde mental. Então, são medidas importantes, não dá para pensar a saúde sem essas medidas. Do ponto de vista específico, né, das ações do Ministério da Saúde, dizer que elas nunca são isoladas, não só se dão junto com os outros ministros. Eu não falei do ministro Valdez, porque eu olhei para a Pimenta, mas ministro Valdez, estamos sempre juntos e misturados, exato. Então, eu havia assim, comentado da importância de nós termos esse trabalho também com estados e municípios, é o que temos feito. Definimos também, e foi uma indicação do ministro Pimenta e do presidente Lula, de ter um secretário, que é o secretário Felipe Proenço, de modo mais, está aqui o Felipe, né? De modo mais permanente, o nosso diretor de emergência, Márcio Garcia, acompanhando todo o tempo, e também dizer da importante papel do Grupo Hospitalar Conceição, está aqui o diretor-presidente Barrichello, mas a nossa equipe está vindo com a Força Nacional do SUS, com tudo que se faz necessário. Não é o caso de enumerar ações, eu queria só falar com vocês de uma atualização do quadro sanitário do Estado e de algumas medidas. Ontem tivemos uma reunião, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Secretaria de Porto Alegre e Secretaria Municipal de Canoas, com também a direção dos hospitais de campanha do Exército e com as sociedades de especialistas em infectologia, com dados, apresentando dados, discutindo dados, desde uma série histórica mais recente, para que a gente possa ver o impacto dessa emergência agora, até dados que vêm dos abrigos e dos hospitais de campanha. Então, primeiro, é uma notícia importante. O prefeito Jairo falava há pouco de que nós o tempo todo lidamos também com desinformação e com um ambiente que não valoriza as instituições. Então, é dizer que precisamos de sociedade e de Estado juntos, né? Eu acho que isso é muito importante. E o que nós vimos é que não há falta de vacinas. Hoje eu fui ao Centro de Vigilância do município de Porto Alegre, da Coordenação de Vigilância, também do Estado. Lá estão estocados e sendo a pontos de distribuição de medicamentos, de vacinas. No caso do município, havia sido invadido pela água também e pôde-se recuperar as vacinas, não é? Então a gente fica até emocionado com o esforço. Eu queria agradecer a todos os trabalhadores da saúde, da gestão, que fazem esse esforço hercúleo. O que nós vimos em termos de quadro sanitário, para ser mais breve? Nós vimos dados que mostram preocupação com leptospirose, né? Além, até onde eu tinha visto, são 5 óbitos, né? Não sei se houve alguma mudança nesse quadro, que nós sempre devemos não só lamentar, que é o primeiro ponto, mas o segundo é dizer, há tratamento para leptospirose e por essa razão nós recomendamos, eu queria enfatizar isso, que não se espere a confirmação do diagnóstico. Temos testes, o Laboratório Central está processando esse material, é importante isso para que a gente conheça a realidade, mas o tratamento ele se dá a partir do momento que se verificam os sintomas. E está havendo atendimento de saúde e é fundamental também, naturalmente, que as pessoas não se automediquem. Então a gente enfatiza isso porque a coletiva deve se voltar também para o esclarecimento de toda a população. Mas há estimativas que a gente pode chegar a ter 4 vezes o número de casos do que tivemos em 2023, quando foram registrados 400 casos no estado. Há também muita subnotificação, não vou entrar em detalhes aqui, mas o mais importante é o alerta,
né, essa compreensão de risco. Então, esse seria um primeiro ponto nessa visão de quadro sanitário. O segundo ponto que eu queria destacar são as síndromes respiratórias agudas graves, né, as doenças respiratórias. Elas são frequentes essa época do ano, né, elas são uma preocupação adicional nos abrigos, né, então, de novo, a questão da moradia, sendo que nos abrigos é importante dizer que está sendo feita a vacinação para influenza, e começa a ser feita também a vacinação da Covid com a vacina atualizada que o Ministério da Saúde está disponibilizando em todo o país. E já foram aplicadas 2 milhões de doses de vacinas ao todo no estado nesse momento, o que de 4 milhões de doses entregues. Então, acho que isso são questões importantes, porque é onde nós temos instrumentos, não é, para atuar nessa realidade de emergência. O terceiro ponto de preocupação, a saúde mental, né, que vai ser um ponto que não vai se resumir à emergência, mas nós sabemos que será de média e até mesmo de longa duração no caso de muitas famílias. Nós estamos trabalhando também junto com todo o que faz o SUS, né, Secretaria Estadual e Municipal, num plano nesse sentido, e neste momento é muito importante fortalecer as equipes de saúde da família, atenção primária. Nem todos precisam ir a um centro de atenção psicossocial, sabemos que todo o sistema está impactado, né? Então, essas foram as preocupações colocadas, e também uma preocupação com os trabalhadores da saúde, porque estão também sob muita pressão e é necessário, como nós dizemos, né, cuidar de quem cuida, então isso também fará parte desse plano. Quero comentar com vocês que desde o início dessa crise, várias medidas na saúde foram tomadas, né, em sintonia com todos os ministérios, em coordenação da Casa Civil e do Ministério Extraordinário aqui. Reforços foram feitos de custeio, esses dados já foram apresentados, mas eu queria, sim, destacar um ponto agora nesse quadro sanitário, que nós já sabemos que é muito importante, que é a questão dos leitos de emergência, né? Leitos que nós leitos numa situação de emergência, melhor dizendo. Então, leitos que já no Grupo Hospitalar Conceição estamos aumentando esses leitos através dos contratos temporários da União, e estamos com a demanda de Estado e municípios para uma oferta maior de leitos. Já fizemos a destinação de recursos para aqueles destinados à síndrome respiratória aguda grave, mas é preciso, e vamos estar trabalhando, né, com as secretarias municipais de saúde, com a Secretaria de Estado, para finalizar e refinar, Pimenta, Rui, todos aqui, um pouco essa demanda para a gente ter realmente o impacto necessário neste momento. Há um outro ponto que eu queria finalizar dizendo que nós falamos assim de um momento que é resposta à emergência e depois o início da recuperação. O Estado vive isso de forma diferente no território, né? Nós sabemos, por exemplo, que aqui, né, como eu disse, a gente começa a entrar nas unidades de saúde, né, começa a entrar nas casas, as famílias, e começam a vir novos problemas, como eu relatei aqui nessa questão dos quadros de leptospirose. Em outras áreas do estado, como no Vale do Taquari, como na região serrana, né, onde foi afetado, há um processo já de recuperação, né? O ministro Valdez trabalha sempre com essa classificação. Mas nós vemos que na saúde nós vamos ter aí uma fase também de transição entre um momento e outro. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, já foram anunciadas unidades básicas de saúde previstas no PAC. Só que elas não são, obviamente, de construção imediata. Então, nós estamos trabalhando também em soluções para que não haja desassistência. Não é? Eu acho que eu queria chamar a atenção que para nós termos, né, um trabalho
de forma adequada, é preciso nós olharmos todas essas necessidades e, por isso, estamos fazendo um trabalho muito junto, né, das prefeituras, muito junto do Estado, naturalmente, para termos aí o melhor desenho, para não termos desassistência e para aí termos também, ao mesmo tempo, as soluções estruturantes com mais força. Não vou me alongar, depois na coletiva podemos falar mais, mas é um momento que exige muita energia, muita força, muita disposição. Como nós, num momento como esse, temos que ver que também os afetos nos unem, a solidariedade que nós vemos entre pessoas, eu queria mostrar para vocês esse símbolo que é o Zé Gotinha Gaúcho, que eu ganhei do COSENS e que eu acho que é um símbolo assim, muito especial nesse momento, que eu passei a adotar enquanto estivermos lutando juntos para superar um momento tão difícil. Obrigado, Nízia. Vamos passar então, gente, para a nossa coletiva, para as perguntas. Primeira pergunta, Rádio Gaúcha, 0 hora, Gabriel Jacobsen. Olá, minha pergunta é para o ministro de Portos e Aeroportos, uma delas. Ali. O Silvio não está aqui, mas é que tinha me confirmado que ele estaria. O Rui está aqui. Tá, tudo bem. É que houve uma inspeção hoje, ministro, na pista do aeroporto Salgado Filho, e eu gostaria de entender quais foram os resultados dessa inspeção. Há algumas informações de que há rachaduras na pista, de que há erosão na pista, se há algum tipo de informação sobre isso que o ministro de Aeroportos repassou. Eu gostaria de aproveitar e perguntar já, então, fazer uma segunda pergunta sobre as cidades temporárias, aproveitando inclusive que o prefeito Sebastião Melo está aqui. Nos últimos dias, o governo do estado anunciou a formalização da construção de abrigos mais estruturados para milhares de pessoas ao mesmo tempo, visto que os abrigos, esses improvisados, estão com algumas limitações. Já se tem algum tipo de data para esses abrigos operarem, esses grandes abrigos? Tem algum tipo de informação do governo federal sobre isso? Nós não temos informação, sei o Belo. Se o prefeito Sebastião Melo puder, de repente, responder a essa questão. Belo, sobre isso? Bom, nós, acho que de todos os desafios, esse é um dos maiores desafios que estão postos. É essa transição dos desabrigados, que estão em abrigos, e os que não estão em abrigos. Então, no caso de Porto Alegre, são ainda 12 mil e poucos. E então estão várias soluções aqui apresentadas de forma tripartite, né? Porque acho que nós estamos trabalhando aqui juntos, né? Então, aqueles abrigos que puderem continuar, nós vamos aportar dinheiro público. Isso tem uma combinação entre nós. Segunda estadia solidária é aquele que poderá ficar com o vizinho, com o amigo por algum tempo. O bônus moradia, a compra assistida e, evidentemente, a definição lá da moradia definitiva. Entre isso, entra a questão do governo do estado. Nós oferecemos aqui 3 opções. Centro Vida, Porto Seco no estacionamento e também um terreno da Zona Sul. Então, o governo do estado ficou de fazer as estruturas provisórias. Agora, o custo dessa divisão, nós temos que combinar entre nós depois da divisória, porque evidentemente que não é um valor qualquer. Então isso está nesse processo também de governança entre os 3 entes federados. Não basta montar o abrigo, tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter assistência social, tem que ter todo um processo de uma cidade provisória. Não? Tem previsão, prefeito? Não, o governador teve conosco. Tem previsão, prefeito? O governador teve conosco, ele delegou isso para a sua assessoria, conosco está sendo tratado já faz 2 semanas. Eu acho que, não sei se está aqui o secretário Arthur, que poderá te responder, tá? Obrigado. Próximo, Walter. Opa, desculpa, do aeroporto. Sobre o aeroporto, o ministro Silvio nos acompanhou, chegou aqui conosco. Ele foi fazer uma visita, eu não caracterizaria de vistoria, porque eu sobrevoei lá, várias áreas aqui das cidades da região metropolitana e sobrevoamos também a pista do aeroporto. Ainda tem bastante água lá,
a maior parte da pista, você já enxerga a pista, mas tem muita água nas laterais e parte da pista ainda está água. Então, eu não chamaria isso de vistoria. Porque vistoria técnica você tem que fazer depois que a água baixar completamente. E aí vai ter que ter inspeção, ter sondagem, avaliar tecnicamente. Aí foi fazer uma visita técnica, eu chamaria assim de uma visita técnica, mas não uma vistoria. Então, é prematuro afirmar qualquer coisa em relação ao aeroporto. A concessionária terá que fazer uma vistoria técnica, um laudo técnico, e iniciar a recuperação do aeroporto. Ainda é prematuro, só quando a água baixar completamente, que dará para fazer uma previsão de custos necessários a recolocar o aeroporto em condições e o prazo. Agora é prematuro. Bárbara Lima, Jornal do Comércio. Boa tarde, ministro. Perguntar para o Rui Costa, o senhor falou que são 2.000 imóveis, né, já no primeiro lote de leilão de bancos públicos e privados, é isso, né? Eu gostaria de saber se essas já são casas prontas para morar, então as pessoas já vão poder ir para suas casas, e quanto que foi investido nisso. E aproveitar também para perguntar sobre esse estudo de sistema de prevenção a enchentes, né? Alguma previsão de contratação, quando que seria feito esse estudo e a entrega, e se o sistema seria construído, então, com a verba do governo federal. E é isso. Obrigada. Sobre as casas, eu falei de 2 grupos. O grupo de imóveis que já estavam prontos pelas construtoras e imóveis que estavam indo para leilão. Os 2 somados chegam a quase 2.000 unidades. O custo disso será o custo de 1.900 unidades versus a avaliação da Caixa. Então, cada unidade, por exemplo, que estava indo a leilão, vai ser verificada a condição da casa. Porque às vezes a condição está excepcional, está pronta para a pessoa entrar e mudar. Às vezes um imóvel está indo a leilão, quem saiu arranca a pia, por exemplo, ou arranca o vaso, ou o vaso está quebrado. Então, a Caixa, nesses casos, nós já discutimos isso, ao invés da gente contratar uma empresa para fazer o reparo que for necessário, a ideia é que a gente dê um cartão com um recurso a essa família, que é muito melhor entrar para uma casa que uma pia está com defeito, está quebrada, e ela mudar a pia, do que ela está morando no abrigo. Então, nós vamos dar o recurso daquilo que tiver danificado na casa. A Caixa fará uma estimativa de valor para a família consertar, dá o valor à família e ela muda imediatamente. Não tenho dúvida que 100%, 200% querem sair o mais rápido possível do abrigo, mesmo que seja para ir para uma casa que o chuveiro está com defeito, a pia está quebrada. O que tiver com problema, a Caixa vai ver o valor, vai botar e a família muda. Os outros são imóveis novos que as construtoras fizeram, estão prontos, ela ia vender no mercado e nós estamos comprando. Nesse caso é novo, está tudo intacto e não precisa de avaliação. É o valor dentro do teto que nós definimos, e a Caixa, porque nós vamos comprar o equivalente a faixa 1 e faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. O que a gente quer só compatibilizar é que o imóvel seja compatível com a renda da pessoa, no sentido quando é um apartamento, tem um condomínio. Mesmo que o apartamento esteja dentro do teto do governo, mas se o condomínio é muito maior do que a capacidade de renda daquela família, é melhor deslocar uma outra família para ali. Então, nós vamos observar esse critério também, para não botar uma família morando num apartamento que ela não pode pagar o condomínio, porque a renda dela não é suficiente. Mas, então, esses 2.000 imóveis são desses 2 grupos, tá claro? Imóveis prontos, novinhos, e que as construtoras iam vender, nós estamos comprando. E o segundo grupo, imóveis que estavam indo a leilão. Esse a Caixa fará a vistoria, a avaliação de cada imóvel para poder pagar. E se tiver algum problema construtivo que a pessoa precisa reparar um piso, uma pia, alguma coisa, nós vamos dar o valor equivalente que a Caixa definir como o valor necessário a fazer esse reparo, que a própria família fará, ok? Então, a estimativa nossa é que o primeiro lote de entrega seja esse aí que nós faremos e queremos fazer o mais rápido possível, assim que essas coisas da contratação ficar resolvidas. Como? Não, eu não quero falar de dias aqui, mas nós estamos falando de dias. Eu não quero cravar, porque a Caixa está ali, Inês está ali trabalhando. Eu não quero arriscar em número de dias, mas
em pouco tempo. O sistema... sim, os estudos... nenhum dos projetos ou das solicitações estão em nível de projeto executivo nem projeto básico. Alguns estão mais adiantados. Como eu disse a vocês, nós vamos dar preferência e rapidez daquilo que for requalificação e reestruturação e modernização do que já existe. Por quê? Porque isso é mais rápido do prefeito, da prefeita, do Estado atualizar e ter. Outros projetos ainda estão na fase de anteprojeto e nós queremos incluir nessa concepção geral do estudo que nós vamos fazer. Então, por exemplo, tem um estudo, foi contratado em 2012, até saiu numa televisão aí, a matéria, no PAC 2012 ele foi contratado, que envolve Porto Alegre e Alvorada, que pega Rio Gravataí, Arroio Feijó. Na época foi contratado 228 milhões para projeto e obra. Dia 21/12/2012 foi assinado o contrato com o governo do Estado e o governo federal. Nós não temos, nesse momento, nem o projeto básico, nem o projeto executivo. Em abril de 2022, o governo federal, 2022, reduziu o valor do contrato, que era 222 milhões, como o Estado não avançou para o nível de projeto, ele cancelou a obra do contrato e deixou somente o valor referente ao projeto. E, portanto, esse projeto, por exemplo, esse aqui está no estágio de anteprojeto. Dá para licitar no modelo de RDC, que é a contratação integrada, que a empresa vencedora fará ainda o projeto básico e o projeto executivo. Então, é evidente que o bom senso manda atualizar e revisitar todos os projetos com base nessa nova enchente, que ela estipulou novos parâmetros do que é a dramaticidade, seja da correnteza, seja do alagamento. Então, nós queremos que esses projetos sejam revistos com os últimos dados, porque não adianta você fazer uma obra, contratar ou licitar uma obra com os parâmetros anterior ao que aconteceu, porque estará desatualizado. Então, nós queremos rapidamente, inclusive do PAC Seleções, que nós vamos divulgar, nós vamos pedir que os prefeitos, vamos garantir a seleção, mas vamos pedir que eles atualizem com base nos últimos dados da última enchente, que tem uma polêmica sobre a cota que ficará definitiva, porque sobre aonde estava a régua, mas entendemos que vai precisar atualizar e nós compreendemos que a atualização mais rápida se dará dos projetos de requalificação do que existe, do que eventualmente de novo que não tem projeto básico ainda. Milena, Umbra TV. Oi. Seria, acho que principalmente para os prefeitos, já que foi falado que vão construir novas casas também, se há um planejamento para retirar as pessoas das áreas de risco, áreas que já costumam alagar em menores proporções, só que em outras situações. Se há um novo planejamento das áreas das cidades mais atingidas. Olha, eu vou me animar e eu dar uma resposta. Havendo o processo de recuperação dos diques e modernização das casas de bomba, nós saberemos quais são as áreas que são seguras para que as famílias possam lá continuar. Em áreas que não forem seguras, áreas de aligamento e áreas de risco, com certeza não poderão ser aprovados projetos para que as pessoas sejam reassentadas ou continuem morando lá. Alguém quer... Sim. A recomendação, é evidente que cada caso vai ser um caso. A recomendação nossa do governo é que se construa casa apenas no lugar que não sejam mais atingidos. Em algumas cidades, como Canoas, Eldorado e outras,
Porto Alegre, se o sistema, em alguns lugares de Porto Alegre, não todos os lugares, eu vou falar de Canoas, de São Leopoldo, se o sistema for modernizado, for requalificado, as pessoas podem morar lá, até porque é um número tão grande de unidades que você não teria como deslocar. São muitas casas. Se vocês olharem de cima, vocês vão ter imensidão de casas de vários padrões, inclusive de alto padrão, que ficaram embaixo d'água. Então você não tem como deslocar uma população, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas de uma vez. Então, mas nós não financiaremos casas, nem daremos casas em lugares que sejam lugares comprometidos. Essa definição o governo federal já tomou. Exatamente. Então, nós já... Então, gente, não podemos discutir aqui, como é uma coletiva geral, cada lugar específico. A regra geral é realocar famílias em lugar seguro. Se o sistema de proteção estivesse funcionando plenamente, ou atualizado, ou modernizado, muitos lugares que foram atingidos não seriam atingidos. Então, é por isso que nós estamos falando aqui de que o governo federal, em parceria com o município e com o governo do estado, vai requalificar e atualizar e modernizar todos esses sistemas de proteção, trocando bombas, mudando cotas de bomba, em vez de ficar no lugar baixo, ficar no lugar alto, aumentar cotas de diques de proteção, reforçar a largura de diques, o que o técnico recomendar, nós faremos. E se esses sistemas estiverem operacionais, eles dão segurança à população para morar lá. E nós entendemos que isso não pode ser gerido da forma que vinha sendo feito. Até 1983 era o DNOS, um órgão federal que cuidava disso. Depois de 83, o DNOS assinou contrato com alguns municípios, repassando a operação. Em outros parece que nem chegou a assinar contrato e passou informalmente para o município assumir. Pela complexidade do sistema, nós consideramos que não é apropriado que o município cuide disso. Precisa mais musculatura, precisa mais infraestrutura para cuidar disso. Então, nós achamos que a competência adequada é do governo do estado, que tem que montar uma estrutura ou fazer uma licitação própria, ou de uma concessão, ou de uma PPP, ou uma empresa pública, ou um consórcio, o que ela entender mais adequado, para fazer essa gestão. É algo que tem que ser feito como uma indústria faz. Você testa dia sim, dia não, liga as bombas, ou seja, é um processo profissional, porque ali tem envolvendo segurança de vida das pessoas. Não pode ser algo para ser tratado como, de vez em quando eu vou lá olhar se está funcionando. Não pode ser assim. São bombas que periodicamente têm que ser testadas, têm que ser abertas, porque elas não vão funcionar todo o tempo. Você tem que abrir, limpar motor, igual um motor de avião, um motor de carro. Se você não limpa, não troca óleo, não dá assistência, o dia que você precisar, ele não vai funcionar. Então, é um sistema que tem que ser gerido profissionalmente e por uma equipe própria que cuide disso. É disso que nós estamos falando. E isso funcionando bem, vários desses lugares têm segurança para a população morar. Até porque lá moram 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, com casas de boa qualidade, excelente qualidade, que as pessoas levaram sua vida inteira construindo. Então, e o sistema de proteção foi montado para isso, para que as pessoas tivessem condições de morar. Qual foi o problema? Não foi dado manutenção nem cuidado ao longo de muitos anos, eu estou falando desde a década de 80. As bombas, o prefeito estava me dizendo que as bombas são as mesmas da década de 80, né? Tem 40 anos essas bombas que estavam lá, e na época foi colocado numa cota, um dos prefeitos disse, quem foi que me falou que fez uma atualização, foi você, não foi? Que em uma das bombas, de um dos sistemas que ele fez, ele mudou a cota, e essa bomba não alagou. A bomba das cotas tem que ser uma cota que não seja alagável. Então, tem várias coisas para revisitar e nós vamos bancar isso. Isso é que é claro, nós pedimos prioridade aos prefeitos e isso são os primeiros contratos que nós entendemos que nós vamos assinar, que é esse de requalificação dos sistemas de resistência. E em vários outros municípios,
O Jader, eu citei, reuniu com os prefeitos, ouviu opinião. Na zona rural, por exemplo, nós temos muita casa na zona rural que foi perdida. Então, em assentamento. Então, nós vamos fazer agrovilas, tirando o agricultor da sua... Ele vai continuar com a terra dele, mas se a terra dele tem assentamento que ficou 100% embaixo d'água. E isso é recorrente, não adianta botar mais casa ali. Então, a ideia é construir agrovilas, onde ali ele fica com a propriedade dele só para produzir, para plantar lá o que ele quiser, mas a casa dele está fora da área de alagamento. Então, é assim que nós vamos fazer. Eu vou fazer a última. Mauritânia, Rádio Itatiaia. Mauritânia? É Mauriane, ministro. Anne. Está escrito Mauritânia aqui. Ah, deve ser um erro de digitação, teclado. Foi Voltaire. Tudo bem. Ministro Rui, sobre a habitação, a gente entende que essa tragédia que a gente vive agora no Estado é a maior da história. Mas tem regiões que estão sofrendo há mais tempo, né? Tem regiões como o Vale do Taquari, que sofrem 3 enchentes, setembro do ano passado, novembro, e agora a maio é a maior de todos. Eu queria perguntar para o senhor sobre a questão da habitação, se haverá uma prioridade a alguma região, né, de investimento na habitação. Isso porque em março desse ano, o presidente Lula esteve aqui no Vale do Taquari, anunciando mais de 200 milhões para a habitação do Vale do Taquari e também para Venâncio, municípios próximos ali banhados pelo Taquari. Alguma das regiões do estado vai ter uma prioridade, porque tem gente, claro, não é uma competição de sofrimento, mas tem gente que está sofrendo há bem mais tempo, como é o caso dos moradores do Vale do Taquari. Muito obrigada. A palavra prioridade significa você hierarquizar, dizer quem você vai atender primeiro e vai atender depois. Nesse aspecto, não. Será disponibilizado para todo mundo ao mesmo tempo, para as cidades. Obviamente que dentro das cidades nós vamos hierarquizar pela vulnerabilidade da família. Isso nós já discutimos na reunião com o Ministério das Cidades, com o Jader. Então, nós falamos de 2.000 unidades aqui, né, que vão ser o primeiro lote. Então, dentro daquela cidade, nós vamos dar prioridade a quem tem um maior número de filhos, por exemplo. Tá certo? Então, se uma família tem 4 filhos, 5 filhos, a outra família não tem filho, a família que tem 4 filhos, 5 filhos, terá prioridade para ela receber primeiro a casa do que a outra que não tem filho algum. Porque alguém com a criança, obviamente, tem mais prioridade. Em relação aos municípios, não será elencado prioridade, que significa alguns serão atendidos antes do que outros. Não. Todos serão atendidos simultaneamente, assim que a gente conseguir pactuar a solução ou um conjunto de soluções. Por exemplo, aqui nós já conversamos com alguns prefeitos. Tem um prefeito que já está com edital, com registro de ata de preço. Nós vamos conveniar com ele, só checar a caixa daqui, verificar se a casa licitada está dentro dos padrões mínimos aceitáveis pela Caixa. Se tiver, nós vamos conveniar semana que vem mesmo, logo com o prefeito, para ele iniciar a obra. Então, vai ser rápido assim, simples assim. A Caixa confirma aquele registro de preço, aquela casa licitada está dentro do padrão mínimo, nós vamos autorizar imediatamente o prefeito a iniciar a obra. Então, não será uma solução só, eu quero insistir nisso para vocês da imprensa. Nós utilizaremos todas as alternativas possíveis para agilizar essa casa, tá certo? Porque se ficar fixo em uma solução vai demorar muito. Então, desde a compra assistida, ao leilão, a casa que está pronta do construtor, a mutirão, ao registro de ato, ou seja, qualquer das opções que existirem, nós vamos utilizar para agilizar a entrega das casas. Por exemplo, temos aqui um exemplo prático, o prefeito de Nova Santa Rita, na reunião que estávamos há pouco, o ministro Rui, lá ele tem as unidades do Minha Casa Minha Vida, que algumas foram selecionadas, outras não foram selecionadas. A empresa se comprometeu com o prefeito de que se a gente der a ordem de serviço para ele imediatamente inicia a obra e essas unidades começam a ser produzidas. Então, é isso que o ministro Rui acabou de dizer, nós não temos uma solução única, por isso que a gente está discutindo, por orientação do ministro Rui, por orientação do presidente Lula, do ministro do Paulo Pimenta, de discutir prefeito a prefeito, prefeitura a prefeitura, para entender qual é o problema, qual é a solução, se a prefeitura tem terreno, se não tem terreno, e mais uma vez
peço aqui, faço compreendendo as dificuldades das prefeituras, como disse aqui o ministro Rui, mas o quanto antes os prefeitos puderem nos encaminhar as informações para que a gente possa dar início ao processo, será muito importante. Obrigado. Antes de eu passar para a Miss Anísia, que tem um aviso, Gabriel, eu falei com o ministro Silvio, a estrutura física do aeroporto está preservada, algumas partes elétricas estão danificadas, aguardando o laudo de detalhamento que será feito pela Fraport. A pista, a princípio, a água baixou, aguardando para análise da situação do solo. Na segunda-feira, equipes técnicas farão um diagnóstico da situação da estrutura da pista e do aeroporto. O ministro saiu com uma boa perspectiva com relação à retomada do aeroporto, mas não há como falar em prazos antes de que a Fraport possa fazer essa análise, esse diagnóstico. As equipes técnicas começarão a trabalhar na segunda-feira. Deixa eu só aproveitar e fazer a propaganda aqui do prefeito, porque é meritório. Olha aí, ó. Aí, o exemplo do... Prefeito Rodrigo Batistella de Nova Santa Rita já está aqui com a sua... Levanta aí, pessoal, enquanto vai chegar, tu tá atrás do papel. Olha aí, ó. Isso depende muito da agilidade de cada prefeitura, de apresentar alternativas, de apresentar soluções, de apresentar terrenos. Loteamento existente, alguns prefeitos falaram, tem um loteamento existente em minha cidade, pode comprar o lote nesse loteamento existente? Pode. Então, ou seja, nós vamos flexibilizar ao limite do que, para que a pessoa tenha casa rapidamente, ok? Queria são 2 breves registros. Um eu não tinha feito, permanece como preocupação dengue. É claro que isso depende das temperaturas, de outros fatores, mas permanece como preocupação, até porque tivemos também períodos de calor recente, né? Então, só para dizer que nós estamos intensificando o manejo clínico de dengue, as orientações, e também, a partir de hoje, né, foi anunciado, e nós vamos estar trazendo para a 7ª região de saúde, que é a região do Vale dos Sinos, vacinas para dengue para essa região. Então, essa região também, ela já estava naquela lista de prioridades feitas na pactuação Ministério da Saúde, Conselho de Secretários Estaduais e Municipais. Então, eu queria pedir também a atenção de todos. Chegando as vacinas, é muito importante que as pessoas sejam vacinadas. Essa vacinação não será feita em abrigos. Essa vacinação, ela será feita nas unidades, nos postos de saúde, tá? Então, pedir também o apoio a vocês. O outro aviso é que nós também estamos repondo as cadernetas das crianças, né? A caderneta da criança ficou 4 anos sem ser editada, é um instrumento muito útil. O ministro Rui, que é pai recentemente, né? Ele recebeu e elogiou bastante. Então, as pessoas que perderam as famílias, né, que perderam, vão estar recebendo essa caderneta. E, por fim, dizer que faz parte também do nosso programa Ministério da Saúde para Emergência. Já existe um curso online, a partir de hoje, disponível, um curso organizado pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz, para leptospirose. Aberto a todos, mas dirigido especialmente para os profissionais de saúde. Mas é um curso aberto, qualquer pessoa poderá fazer. Eu acho que é mais uma contribuição importante nesse momento, aí agradecendo a Fiocruz por essa contribuição. O Comacento levantou uma questão interessante aqui. Se o loteamento ou a casa pode ser em outra cidade não atingida e ele pode ter a opção de se mudar. Sim, a pessoa poderá buscar uma alternativa fora da casa onde ele reside. Pessoal, está encerrada a coletiva. Obrigado. Pessoal, por gentileza. Tá aí, você acompanhou a entrevista coletiva direto de Porto Alegre, em que os ministros detalharam mais ações em socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que se reuniu com o governador do estado, Eduardo Leite, e prefeitos.
Um dos pontos das reuniões foi a questão da habitação. O governo quer ouvir dos gestores municipais as melhores soluções para cada cidade. Rui Costa também anunciou que há planos de prevenção às enchentes no Rio Grande do Sul em estudo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou que não há falta de vacinas no Rio Grande do Sul. E continuou ainda trazendo mais informações que a gente vai detalhar para você logo mais. Continue com a gente aqui e até a próxima.